iniciando a leitura de História da Educação. Autores Nelson Piletti e Claudino Piletti. Série Educação, editora Ática. Capítulo 1. A educação antes da escola. Ainda hoje existem regiões onde não há escolas. No entanto, a educação não deixa de ocorrer, embora ela aconteça por processos diferentes daqueles processos utilizados pelo sistema escolar convencional. Tópico 1. A educação entre os povos primitivos, sociedades pré-históricas, sociedades nômades, 20 mil anos para trás, 70 mil anos para trás, 100 mil anos para trás. Como a educação acontecia nesse período? A educação existe mesmo onde não há escolas. Nas sociedades chamadas primitivas e de povos considerados bárbaros, por exemplo, não existem escolas nem métodos de educação conscientemente reconhecidos como tais. No entanto, existe educação, cujo objetivo é promover o ajustamento da criança ao seu ambiente físico e social, por meio da aquisição da experiência de gerações passadas, conhecimentos que são transmitidos intergeneracionalmente, de gerações passadas para as gerações do presente, que passarão esse conhecimento para as gerações do futuro. Do bisavô para o avô, do avô para o pai, do pai para o filho, do filho para o neto, do neto para o bisneto. Conhecimento transmitido intergeneracionalmente. Entre os povos primitivos, a educação possui uma estrutura muito simples. Tópico 2. A educação através da imitação. Uma das formas pelas quais a criança adquire os conhecimentos necessários entre os povos primitivos é a partir da imitação. Imitação inconsciente e imitação consciente. Nos primeiros anos de vida, a imitação é inconsciente. Nos primeiros anos de vida, a imitação é inconsciente, sem intenção, desintencionalizada. As crianças brincam com pequenas reproduções dos instrumentos de trabalho utilizados pelos adultos. Com uma tora na água, por exemplo, as crianças aprendem a equilibrar-se e a remar. Assim, mais tarde, saberão manejar uma canoa. As meninas, por sua vez, brincam de preparar comida. É uma imitação da criança em relação ao mundo do adulto. É a inserção da criança no mundo do trabalho do adulto. Lembrando que nas sociedades antigas, nas sociedades primitivas, nas sociedades do mundo antigo e nas sociedades feudais, a criança era considerada uma miniatura de um adulto. A criança era um adulto em miniatura. O conceito de criança e de infância é do mundo moderno. É um conceito iluminista, por assim dizer. Numa segunda etapa, a imitação torna-se consciente. As crianças participam das atividades dos adultos e aprendem por imitação. Essa segunda etapa tem início quando se começa a exigir trabalho da criança. Ela vai aprendendo pouco a pouco as diversas ocupações da tribo, construção de utensílios, a pesca e a caça, entre os povos caçadores, a guarda do gado entre os povos pecuaristas, o trabalho agrícola entre os povos sedentários. As crianças, nessa segunda etapa, passam a imitar os adultos já conscientemente, porque já estão inseridas no mundo do trabalho. Então, trata-se de uma imitação conscientemente, com intenção de imitar. É a criança já inserida no mundo do trabalho.
E por isso, as crianças na sociedade primitiva, a partir da imitação, principalmente da imitação consciente, as crianças começam a compreender um pouco sobre a divisão do trabalho na tribo. Uns são designados para o trabalho na agricultura rudimentar, outros são designados para o trabalho da caça e da coleta, outros são designados e destinados para os trabalhos de construção de cabanas e de manutenção de cabanas, que eram moradias no tempo do mundo antigo. E é isso. A partir da imitação, a criança vai sendo inserida no mundo do trabalho, no mundo do adulto. Terceiro tópico: a educação e as cerimônias de iniciação. Entre todos os povos primitivos, encontramos as cerimônias de iniciação, que possuem especial valor educativo. Em algumas tribos, elas são breves. Em outras tribos, duram anos. Geralmente, tais cerimônias se verificam desde o início da adolescência até a admissão do jovem à comunidade adulta da tribo. As cerimônias de iniciação são os aperfeiçoamentos da criança em relação à sua própria adaptação ao mundo do trabalho. É um aperfeiçoamento para o mundo do trabalho. Qual o significado educativo dessas cerimônias? Em primeiro lugar, elas têm um valor moral. Através das mutilações e dos sofrimentos a que deve se submeter, o menino aprende a suportar a dor. E pela exposição ao tempo e pela falta de alimentação, o menino aprende a tolerar as circunstâncias difíceis e principalmente a fome extrema. As cerimônias de iniciação possuem também um valor social e também um valor político. Através da subserviência aos dirigentes, através da submissão aos dirigentes, o menino aprende a obediência e a reverência aos mais velhos e aprende igualmente a servir aos idosos e a suprir as necessidades da família. É o aprendizado da cooperação e da solidariedade entre os membros da tribo. Outro valor nas cerimônias de iniciação é o valor religioso. É o principal valor, o religioso. Esse valor evidencia-se pelo fato de o totem simbolizado ou simbolificado ser o centro do culto nas cerimônias. O totem geralmente é um animal ou às vezes um vegetal, simbolizado ou simbolificado na figura de uma estátua, a estátua de um animal a quem todos da tribo devem a adoração. Então, o totem é um elemento religioso. O totem, geralmente um animal ou às vezes um vegetal, é considerado o antepassado mítico da tribo, de quem todos esperam proteção e a quem todos prestam culto. O culto e adoração ao totem, uma escultura de um animal simbolizado ou simbolificado, totemizado. No totem centralizam-se os mitos religiosos, explicações que os povos primitivos conseguem dar ao modo de agir das forças da natureza. As cerimônias de iniciação revestem-se também de um valor prático. Nessas cerimônias, os jovens a serem iniciados aprendem os métodos de capturar certos animais, as artes de acender o fogo, de preparar os alimentos e processos similares de valor prático. Para os povos primitivos, porém,
O aspecto importante dessas atividades não é o prático, mas sim o religioso. Todas essas atividades práticas devem processar-se de modo definido e previamente estabelecido. Há toda uma organização litúrgica para que essas cerimônias de iniciação aconteçam. Até porque o elemento religioso na sociedade primitiva era o elemento mais importante dos processos educacionais. Todas essas atividades práticas devem processar-se de modo definido e previamente estabelecido, tudo muito bem organizado. Tais métodos precisos e característicos de ação constituem a religião do mundo primitivo. E esta, portanto, não se relaciona com fases isoladas da vida, mas com as mais comuns práticas. Quarto tópico, o animismo, presença constante na educação primitiva, religião animística, o animismo, presença constante na religião, ou melhor, na educação primitiva. Até porque a educação primitiva tinha caráter essencialmente religioso. Todos os povos primitivos possuem uma característica em comum. São povos de religião animista. Povos animísticos, religiões animistas. O animismo consiste na crença de que todas as coisas possuem uma alma. As pedras, as árvores, os animais, enfim, todas as formas de existência possuem uma alma ou um espírito. Por causa dessa crença, o homem primitivo atribui tudo o que acontece no ambiente à intervenção de espíritos amigáveis ou hostis. Se as ocorrências são, respectivamente, positivas ou negativas. Se as ocorrências são positivas, graças aos espíritos amigáveis. Agora, se as ocorrências são negativas, malogramos. São castigos dos espíritos perversos. Espíritos hostis, espíritos inimigos. Assim, na busca dos meios necessários para a sobrevivência, o homem primitivo procura agir de maneira a não ofender o espírito que habita os objetos de que precisa. Para isso, ele deve seguir certos métodos que são produto da experiência de gerações passadas. O aprendizado desses métodos que apaziguarão o mundo dos espíritos constitui a parte mais importante da educação da sociedade primitiva. Vale a releitura. O aprendizado desses métodos da religião animística, o aprendizado desses métodos que apaziguarão o mundo dos espíritos constitui a parte mais importante da educação da sociedade primitiva. As cerimônias de iniciação servem para transmitir aos jovens a explicação do universo e, assim, torná-los capazes de assegurar um satisfatório ajustamento às suas exigências. Portanto, a educação do mundo primitivo era um ajustamento do jovem às circunstâncias do mundo em que ele vivia. Circunstâncias muito penosas. Portanto, a educação deveria ser a mais rigorosa possível. Tópico 5. Os primeiros professores, que eram os dirigentes dos rituais de iniciação, os professores sacerdotes mais antigos. Os primeiros professores. Embora todos os homens participassem das cerimônias de iniciação, havia determinadas pessoas às quais cabia a direção das tais cerimônias. Essas pessoas eram denominadas, segundo os diferentes casos, feiticeiros,
curandeiros, xamãs, ex-conjuradores ou homens que consultavam os espíritos familiares. Constituem esses tais os professores primitivos. Inicialmente, esta classe é formada pelos chefes de grupos familiares, mas, como os deveres do pai se tornam múltiplos e cada vez mais complexos, porque as relações sociais vão se sofisticando, este culto dos espíritos amigos se torna cada vez mais complexo e sofisticado. As relações sociais se sofisticam e também, proporcionalmente, se sofisticam também as relações religiosas, porque também são relações sociais. O culto aos espíritos amigáveis se tornam cada vez mais complexos e sofisticados. São cultos mais complexos e sofisticados. O culto aos espíritos amigáveis se torna mais complexo e sofisticado. Constitui-se, então, um sacerdócio específico para essa atribuição. Qual seja essa atribuição? Toda a organização litúrgica dos processos religiosos e de iniciação, que são esses processos que constituem a educação da sociedade primitiva. Há, então, um esboço de instrução para o povo em geral, dada pelo sacerdócio, e uma instrução mais elaborada e refinada, instrução mais formal para os futuros membros do sacerdócio, instrução para os futuros professores, ministrada pelos atuais membros da classe sacerdotal. Sacerdotes mais antigos ministram instruções para os professores mais novos, que serão os sacerdotes do futuro. Esses são os primeiros professores, por assim dizer, profissionais da história da humanidade. Por vários séculos, o ensino permanece como um direito especial do clero. Por muitos séculos, o ensino e a educação se vinculam diretamente à atividade religiosa. E por muitos séculos mais, a educação é orientada e dirigida unicamente pelo clero. Que maravilha! História da Educação. Autores Nelson Piletti e Claudino Piletti. Série Educação. Editora Ática. Para não perdermos o passo, já que estamos empolgados, vamos ler uma historinha sobre a sociedade primitiva. Olha que legal. A historinha de Ikurski. Professor Sérgio Lessa. Numa tribo da sociedade primitiva, antes da descoberta dos metais, vivia Ikurski. Ikurski era, acima de tudo, um jovem muito medroso, um rapazinho quase todo apagado na tribo. Um rapazinho apagado, muito medroso, se escondia de tudo. Nunca se prontificava para nada, sempre com medo de ser escalado para alguma missão pelos chefes da tribo. Corria pelas tribos mais próximas um falatório de que um enorme tigre dente de sabre rondava a aldeia por aquela época, matando as criações de gado e atacando as pessoas. Vários dos mais bravos guerreiros já haviam se proposto a matá-lo, mas os resultados eram sempre trágicos. Seus corpos eram encontrados devorados pelo felino. Com o tigre à solta, entrar na selva era ato de extrema coragem, e nosso heróico Ikurski resolveu se proteger de tal eventualidade. Agora é que eu não vou me prontificar para nada,
tem uma ameaça no mundo externo à tribo. Tem uma ameaça rondando a tribo. Sou nem maluco de ir lá para fora, de me expor na floresta. Já sou medroso, serei medroso ainda mais. Já que sou medroso, serei medroso ainda mais. Para tanto, para não ser escalado para essa missão, Ikurski quebrou seu machado e passou vários dias construindo um outro machado, enorme, grande, tão gigante e pesado que seria impossível carregá-lo por uma distância maior que umas poucas dezenas de metros. Tal arma, descomunal no peso e no tamanho, seria um forte argumento para que a tribo não o enviasse à floresta, já que com tal machado, nosso herói seria presa fácil à agilidade do tigre. Tal arma, descomunal no peso e no tamanho, seria um forte argumento e uma forte desculpa para que a tribo não o enviasse à floresta. Seria uma desculpa que colaria. Já que com o tal machado, o nosso herói seria presa fácil à agilidade do tigre. Era tudo o que esperava Ikurski, não ser escalado para tal missão. Quando o machado estava tomando a sua forma final e todos da tribo se deram conta de que Ikurski decidira não cooperar com o esforço coletivo para matar o tigre, o pajé chamou o nosso herói para uma conversa ao pé da fogueira. Contou o pajé a Ikurski a tradicional lenda de Batolau, o guerreiro que se negou a ir para a guerra junto com sua tribo, e por isso, após a morte, abandonado pelos deuses, ficou vagando e vagueando entre as estrelas, sem destino, não alcançou o paraíso. Ficou vagando. Condenado a vaguear sem norte e sem rumo entre as estrelas, Batolau não alcançou o paraíso, o descanso. O pajé disse a Ikurski que seu comportamento desagradava aos deuses. O pajé disse a Ikurski que seu comportamento desagradava aos deuses. Portanto, ele deveria queimar o machado que estava construindo imediatamente. Ikurski saiu da presença do pajé, saiu da tenda sem nada responder. E para a consternação de todos, para a decepção de todos, no dia seguinte, Ikurski continuou a trabalhar no seu machado, com o mesmo empenho de antes. Nem deu ideia para o pajé, muito menos deu ideia para a história de Batolau. O guerreiro que foi condenado a ficar vagueando entre as estrelas não alcançou o descanso do paraíso. De posse do novo machado, com o passar do tempo, Ikurski se sentia cada vez mais seguro de que não seria convocado para missão alguma. Me dei bem, não serei convocado para nada. Durante meses, na divisão matinal das tarefas cotidianas, coube a Ikurski acompanhar as mulheres aos coqueirais para auxiliar com seu enorme machado na quebra de cocos. Pelo menos para quebrar cocos, esse machado gigantesco servia. Ikurski estava na boa, na paz. Como era preguiçoso, estava conservando o seu parasitismo. Assim, dia após dia, a decisão de Ikurski de quebrar seu machado e substituí-lo por um outro, gigante e descomunal, alcançou o resultado almejado. Nosso herói não foi enviado para a selva. Todavia, algo inesperado aconteceu. Era um belo final de tarde, o sol se punha no horizonte e uma brisa espantava o calor.
e Kursk, já cansado, quebrava os últimos cocos do dia, quando, em determinado momento, ao levantar o machado, escutou uma respiração e sentiu no cangote um bafo que não era de humano. Seu coração parou e seu sangue congelou nas veias. Era o terrível tigre dente de sabre. E estava a atacá-lo pelas costas. Era o terrível tigre dente de sabre que o atacava pelas costas. O coração de Kursk parou e o seu sangue congelou nas veias. O pavor tomou conta do seu ser. O joelho fraquejou, a vista escureceu e um urro horrível, um misto de ai, ai, mãe, minha mãe, socorro, que apenas os covardes sabem dar, ecoou por toda a aldeia. Nesse transe de pavor e medo, sabendo que iria morrer nas garras do tigre dente de sabre, seu corpo se contraiu na antecipação da dor, e Kursk caiu de costas. Sua hora havia chegado, contudo, não com o conteúdo mortal que imaginara. Na contração espasmódica que terminou por derrubar Kursk, o machado, por mero acaso, descreveu uma trajetória que terminou na cabeça do animal, matando o temido tigre dente de sabre. O nosso covarde herói, com seu descomunal machado, construído propositadamente para ser o mais inadequado possível para lutar contra o tigre, realizara a proeza de que nenhum dos mais valentes e habilidosos guerreiros da tribo fora capaz de realizar. O felino estava morto e sua ameaça finda. A floresta voltava a ser um espaço pouco ameaçador. A aldeia podia finalmente viver em paz com as suas criações de gado e com a sua agricultura rudimentar. Consequências imediatas desse fato. Primeira consequência: Kursk foi nomeado chefe da tribo, pois ele se revelara indiscutivelmente ser o mais habilidoso e valoroso dos guerreiros. Porra, o cara era um covarde, deu maior cagada e se deu bem. Kursk foi nomeado chefe da tribo, pois se revelara indiscutivelmente ser o mais valoroso e o mais habilidoso dos guerreiros. Segunda consequência: o machado foi reconhecido como tendo poderes divinos, pois apenas um instrumento com poderes divinos poderia transformar o medroso Kursk no mais valoroso e habilidoso dos guerreiros. O cara era maior covarde e se deu bem, se deu muito bem. O machado que ele construiu, totalmente esquisito, grande, descomunal, impróprio para a caça, se tornou um objeto religioso com poderes divinos. Terceira consequência: a partir de então, a posse do machado determinaria quem seria o chefe da tribo. Foi assim que, ao deixar o machado descomunal como herança para o seu filho, Kursk pôde tornar seu reinado hereditário, inaugurando, portanto, a famosa e longeva dinastia Kursk. O cara é maior cagão, medroso, maior medroso e cagão e só se deu bem. Olha aí, Kursk. A partir de então, a posse do machado de Kursk determinaria quem seria o chefe da tribo. Foi assim que, ao deixar o machado descomunal como herança ao seu filho, Kursk pôde tornar seu reinado hereditário, inaugurando, portanto, a famosa e longeva dinastia Kursk. O cara é um medroso e, através do seu medo, da sua covardia, ele consegue construir um reino longevo.
É uma historinha ficcional, mas que traz uma realidade da sociedade do tempo primitivo. Ainda no final, traz alguns elementos de transição da sociedade primitiva para a constituição dos estados. Transição do Paleolítico para o Neolítico, Revolução Agrícola e a constituição dos estados do mundo do tempo antigo. É isso, que beleza, maravilha. Estamos trazendo todos esses conhecimentos dentro de um contexto muito interessante. Trata-se do contexto das atividades da Escola de Campeões. Atividade socioeducativa que acontece na Unidade Socioeducativa de Internação do Recanto das Emas. Sistema socioeducativo do Estado-membro da Federação Distrito Federal. E para amarrar mais ainda com elementos para mostrarmos cada vez mais profissionalidade a esta atividade, vamos ler a missão do projeto político-pedagógico das medidas socioeducativas no Distrito Federal da Internação. Projeto político-pedagógico do ano de 2013. Meu amigo, amado mestre Márcio Saldanha sempre me fustiga a ler este livro. Rony, leia sobre o PPP. Lendo sobre o PPP, você verá que a atividade que você toca na Uniri tem tudo a ver com tudo de que precisamos. A profissionalização da socioeducação. Vamos lá. Projeto político-pedagógico das medidas socioeducativas do Distrito Federal. Internação. Missão: promover a reintegração social do adolescente em conflito com a lei e que está em cumprimento de medida socioeducativa de internação ou em internação provisória, e interferir efetivamente na trajetória do adolescente apreendido em flagrante por prática de ato infracional, preparando-o para o convívio social, a partir da reflexão sobre as consequências lesivas do ato infracional praticado, do desenvolvimento da autonomia, do aprendizado da cooperação e da construção de seu projeto de vida. Relerei a missão do PPP porque é por demais importante. Missão: promover a reintegração social do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de internação ou em internação provisória e interferir efetivamente na trajetória do adolescente apreendido em flagrante por prática de ato infracional, preparando esse adolescente para o convívio social, a partir da reflexão sobre as consequências lesivas do ato infracional praticado, do desenvolvimento da autonomia, do aprendizado da cooperação e da solidariedade e da construção de seu projeto de vida. Tudo isso em conexão com as nossas atividades na Escola de Campeões. Afinal, estamos submetidos a esse documento. Que maravilha! Nossa missão é preparar os jovens socioeducandos participantes desta atividade para o mundo do trabalho, a partir do aprimoramento linguístico. Preparar os jovens socioeducandos para o mundo do trabalho, para a dimensão dos estudos mais avançados e para o universo da cidadania participativa, para uma democracia participativa, apresentando-lhes, para tanto, novas realidades linguísticas, novos contextos de mundos. Afinal, as fronteiras da linguagem são as fronteiras de compreensão do universo que se conhece. Segundo Ludwig Wittgenstein. As fronteiras da linguagem são as fronteiras de compreensão do universo que se conhece.
É isso. Submetidos estamos ao PPP. É isso. Finalmente, amado mestre Márcio Saldanha, estou dando curso à leitura deste documento que o Senhor há muito vem me indicado. Muito obrigado, meu amigo. Deus vos abençoe, Deus te abençoe e Deus vos abençoe. Amém, amém, amém e amém. Viva a socioeducação. Viva Jesus, o ser perfeito de Deus, a quem devemos imitar insistentemente e insaciavelmente. Façamos o bem, independentemente de quaisquer circunstâncias. É isso. Amém, amém, amém e amém.